ela também é abrangida por esse senso comum. Porém, o que nos interessa aqui, no caso, né, é falar na cultura no seu aspecto e na sua visão sociológica, na sua visão das ciências humanas, mais precisamente das ciências sociais. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela aqui, eu fiz um slide com alguns conceitos, e nesses conceitos a gente vai, no caso, vai amarrando esse conceito de cultura. Peço que vocês aguardem um instante, que eu vou compartilhar a tela aqui para a gente iniciar. Gente, alguém me dá um ok para ver se está aparecendo tudo direitinho aí para vocês? Está sim. Está aparecendo, né? Pois bem, gente, como eu havia falado anteriormente, né, cultura, ele é um conceito bastante abrangente, né? Você pode e tem aquela noção de cultura. O que seria cultura? Seria produções artísticas, seria cultura, seria tudo que o homem faz, homem ou as mulheres fazem, tudo que as sociedades fazem, ou seja, é algo muito abrangente. A gente costuma até falar, na área das ciências humanas, né, que o que difere um homem dos outros animais é exatamente essa possibilidade dele fazer cultura, dele ser cultura. A cultura, ela é tão envolvida com a gente, que é o que nos faz, como ser humano, a gente agir nossas decisões, a gente vestir o que a gente veste, ela muda, interfere no nosso próprio biológico em algumas situações. A origem da palavra cultura, ela deriva ali do latim colere, né, e este termo significa cuidar ou cultivar. E a cultura tem diversas origens e uso, como diferentes entendimentos no senso comum das ciências sociais. Ou seja, a gente sabe o que é cultura, pelo menos a gente acha que sabe, né? Porque é um conceito tão abrangente, né, que pode significar tantas coisas, que o senso comum ele é permeado dessa noção aí do que seria cultura. Recapitulando algumas aulas anteriores, né, quem é meu aluno lá do Milton Neves sabe que eu já trabalhei esse conceito de cultura, mas eu vou lembrar com vocês que a sociologia, ela sempre trabalha com essa noção ali do que é científico e do que é do senso comum. Esse senso comum aqui, gente, peço que vocês estiverem com o caderno, aí vocês anotem, viu, que é algo ligado aí ao nosso cotidiano, às nossas crenças, não necessariamente passou ali por um estudo rigoroso, um estudo criterioso, é aquilo que a gente acha, o senso comum é derivado do que a gente acha. Nesse sentido amplo, aqui nos interessa saber que a cultura ela corresponde a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos. Entendeu? Ou seja, ali a cultura ela permeia toda a nossa vida. A noção do ser humano em si, o ser humano ele é um ser cultural. É o que diferencia ele dos outros animais. No caso, nos interessa saber aqui que é um conjunto de hábitos, de crenças e conhecimentos, né? Até onde a gente sabe, até onde os estudos nos acompanham, a gente sabe que outros animais, né, eles não possuem essa forma mais complexa de sociedade, né? Diferente da dos seres humanos, né? Os seres humanos, eles têm a capacidade de criar um mundo, né? Digamos que um mundo imaginário, né? Vamos pegar esse conceito, né? Ele inventa coisas. A partir do momento que o homem inventa, ele está inventando o quê? Inventando a cultura, né? Ou seja, uma religião, uma forma de sociedade, a forma dele interagir com os pares, né? com as outras pessoas. Isso, no caso, é cultural, não é natural, é cultural. O natural é aquilo nos dado biologicamente, né? E o cultural é aquilo que, digamos que, inventado
pelos homens, né, e mulheres, e pela sociedade do qual vivemos. E para a perspectiva sociológica, a cultura é a base sobre a qual as sociedades humanas constroem seus diferentes modos de vida. Isso é muito importante, gente. É a base onde as sociedades constroem seus diferentes modos de vida. Ou seja, cada sociedade ele possui uma cultura própria. Quando uma sociedade ela possui uma cultura própria, quando eu falo isso para vocês, não significa que aquela cultura ela é estática, ou seja, que ela está sempre do mesmo jeito. Ela sofre interferência também, pode sofrer interferência também de outras culturas. Neste caso, né, quando encontra esse choque de culturas, essa união, ela pode ser de fato boa, né, que ela pode unir e contribuir ali com aspectos positivos, mas esse choque, no caso, ele pode ser ruim também, né? Vamos pensar nesse conceito de choque de cultura, né? Quando uma cultura de uma sociedade, né, o conjunto ali de hábitos, crenças e conhecimentos, como eu expliquei para vocês no conceito anterior, ele encontra com outra cultura, né? Há um choque, às vezes gera estranheza. Vou citar um exemplo para vocês, muito comum nas aulas de história, né? O caso dos portugueses que chegaram até o Brasil, eles encontraram os índios, que eram os habitantes que já viviam aqui. Por sinal, eles não eram índios, né, gente? Eram os povos nativos, né? Os índios foram um nome, inclusive, que os próprios portugueses deram a esses povos. E quando essas duas culturas se encontraram, houve um choque, né? Que não só elementos positivos prevaleceram, né? Prevaleceram também alguns aspectos negativos, porque a cultura europeia, ela impôs algumas normas e costumes à população nativa que até então não estava acostumada com aquele modo de vida diferente, né? Então, guardem esse conceito para vocês, não se esqueçam que esse choque de cultura e essas definições de culturas, elas também podem provocar ali aspectos negativos, elas podem provocar desigualdade, ela pode provocar conflitos, culturas entre sociedades. Que a construção da cultura, no caso, ela é um processo marcado aí por conflitos, relações desiguais, isto é, ela não ocorre de forma harmônica e igualitária. Olha o exemplo que eu falei para vocês no slide anterior. Quando há esse choque de cultura, ela não é feita assim apenas de forma harmônica e igualitária. Gente, mas às vezes sim, também não vamos pegar e pegar a generalização, que alguns aspectos positivos, de fato, eles são misturados. Né? Isso que faz a cultura ser tão maravilhosa, ser tão dinâmica, essa mistura. Né? Do ponto de vista da historicidade, do conceito, né? A primeira definição moderna de cultura foi produzida aí por Edward Taylor. Edward Taylor é um grande pensador de contribuição ímpar para sociologia. Ele foi uma das primeiras pessoas a cunhar esse termo de cultura. Dessa forma, a cultura, numa definição sociológica, ela vai consistir ali no conjunto de práticas, saberes, normas e valores de uma coletividade, fundamentando as relações sociais aí produzidas. O que é que ele quer falar com essa citação? Viu? Que a cultura ela é tudo aquilo que a sociedade faz, né? A sua forma de organização, ela permeia ali, ela, no caso, influencia as relações sociais que os indivíduos têm, a noção de relacionamento. E também não se esqueçam, gente, que a cultura não é estática. Mais uma vez eu repito para vocês, a cultura ela pode e ela vai se modificando através dos tempos. Como isso ocorre? Como essa modificação ocorre? Através dos choques de cultura, como eu falei para vocês anteriormente, e também com mudanças de mentalidade, as pessoas vão mudando a mentalidade, vai acontecendo alguma coisa com a sociedade, e aos poucos aquela cultura ela deixa de ser, no caso, estática, mas nem por isso ela deixa de ser cultura, ela apenas muda. Sua diversidade cultural, né? A diversidade cultural, gente, é a coexistência
Viu? Se vocês tiverem um caderninho aí, anotem aí que a diversidade cultural ela é a coexistência de várias culturas dentro de uma mesma sociedade, ou dentro de um mesmo continente, ou dentro do mesmo planeta, né? Que hoje em dia sabemos que vivemos um mundo globalizado, quase não existe uma cultura que nunca sofreu influência. A diversidade cultural, ela aparece por vários processos de choques culturais que acontecem ao longo do tempo. E sabemos aqui, e eu vou, no caso, enfatizar essa parte, que esse choque cultural, às vezes, não acontece de forma harmônica. Às vezes, ele gera conflito. Esse termo, ele designa aí as diferentes maneiras de organização, socializações elaboradas pelos grupos humanos no processo de relação entre si com a natureza. Diz respeito à existência da grande variedade de culturas existentes no mundo, muitas culturas diferentes, que se manifestam através da linguagem, das danças, das festas, lendas, folclores, costumes, bestiário, religião. Olha como isso é abrangente. É como se fosse tudo que nos permeia, como se fosse tudo que fosse inventado pelo homem, pelas mulheres ou pela sociedade. Quando pensamos sociologicamente a diversidade cultural, devemos ter em vista questões importantes que apresentam problemáticas, ou seja, problemas e imensos desafios na sociedade contemporânea, como a pluralidade de saberes, né, vários saberes existentes no mundo, a multiplicidade das visões do mundo, heterogeneidade, ou seja, diferentes valores, e a variedade de modos de vida. Ou seja, gente, são várias culturas existentes no mundo, a gente sempre preza e eu busco estimular vocês a essa reflexão, que não existe apenas uma cultura. Junto com essa cultura que eu falo, ela tem toda essa carga de coisas dentro dela. Ela tem costumes, faz parte dos folclores, permeia nossas lendas, as nossas roupas, nossas religiões. Ou seja, gente, cada povo ou cada sociedade, ele estabelece, ele faz sua cultura de modo diferente. Nem sempre, ou sempre, de forma consciente, pode ser que esse processo aconteça de forma lenta, pode ser que esse processo ocorra de forma mais rápida. O importante é vocês saberem que essa diversidade cultural, ela é existente em todo o mundo. E hoje em dia, com o advento da internet, como por exemplo, a gente tem acesso a diferentes culturas. Hoje utilizamos celulares, no caso produzidos do outro lado do mundo, com conhecimentos tecnológicos de outro lado do mundo, as nossas roupas, né? Muita gente gosta de uma roupa que ela é mais ali para o lado de um estilo norte-americano, outras preferem assumir as raízes utilizando roupas assim mais ligadas à cultura afro, né, como existente que está em voga no nosso mundo atual. Muita gente gosta de comida chinesa, por exemplo, sushi. Ele não é próprio da nossa culinária, ou seja, ele é de uma outra cultura. Então, vocês veem que o nosso mundo, que a nossa existência atual hoje em dia é tão globalizada, que fica difícil a gente encontrar hoje em dia uma cultura que seja isolada. É praticamente impossível. Tomando aquele exemplo que eu anteriormente falei para vocês, que quando houve aquele choque cultural, quando os europeus chegaram ao nosso continente, que houve todo aquele choque cultural que eles tiveram, mas também eles trouxeram coisas que os povos nativos aqui do Brasil até então não conheciam. Né? Vamos citar o exemplo ali de alguns animais que eles trouxeram. Por exemplo, aqui no Brasil, os povos nativos nunca tinham visto cavalo, por exemplo, ainda não tinham boi, naquele cultivo de algumas plantas que aqui no Brasil não tinha. Vocês verem que esse choque, esse contato cultural, ele propiciou assim uma nova cultura. Né? Não aconteceu de forma harmoniosa, como nós sabemos, como tantos estudando, mas a cultura ela vai se entrelaçando e ela vai e aos poucos foi modificando esse modo de vida das pessoas. E também, gente, não vamos pensar que naquele conceito também muito importante, aquele
conceito de existir uma tal de cultura forte e uma outra cultura mais fraca. Tanto na sociologia como na antropologia, a gente não pode trabalhar com aquele conceito de que existe uma cultura superior e uma cultura inferior. Não existe isso, gente. O próprio hábito cultural dos europeus também sofreram influência ao ter contato com os povos nativos do Brasil também. Lembramos que algumas frutas, alguns alimentos começaram a ser consumidos pelos europeus e eles até então não conheciam. Alguns modos de vida, né? A gente tem aquele hábito ali de dormir em rede, por exemplo, né? O hábito de dormir em rede, ele não é europeu. Ele é dos povos nativos aqui do Brasil. E hoje em dia é difundido, né, em todo o mundo. Para vocês verem, não existe essa questão de cultura mais forte e cultura mais fraca. Existe, pode existir sim uma cultura que ela seja mais desenvolvida tecnologicamente, né? E outra que é menos técnica, porém não menos importante. Então a gente deve trabalhar com questão de culturas diferentes, não de culturas superiores e culturas inferiores. Né? Devemos ter uma noção que esse conceito ele é relativo, né? Essa cultura, no caso, ela é desenvolvida por quê? Viu? Não tenho essa percepção, viu, de cultura superior e cultura inferior. Quando acontece aquele choque cultural, como eu estava falando para vocês, que é esse contato entre culturas, em via de regra, não existe uma cultura mais forte, prevaleceu porque aquela cultura é mais forte do que a outra. Não existe isso. Muito cuidado com isso. Os vestibulares, eles gostam de abordar essa vertente, tanto nas questões ali que elas pegam mais um pouco para antropologia, questões que podem pegar também para história ou sociologia, viu, gente? Esse conceito de cultura superior e cultura inferior é um conceito superado, a gente não trabalha mais com esse conceito. Então, gente, eu trouxe aqui algumas questões para a gente trabalhar. Essas questões, elas são encontradas na apostila de vocês e está na parte ali de sociologia, são 15 questões ao todo. Eu vou até colocar aqui no computador para ir acompanhando com vocês. São 15 questões ao todo, no qual essas questões aqui são 5 do Enem e outras 10 elaboradas aqui para a apostila. Eu escolhi algumas aqui para a gente trabalhar um pouco de algumas noções que eu passei e também abrir um pouco para discussão referente ao que é essa tal de cultura e diversidade, né? Só através das questões a gente consegue expandir, através das questões e da leitura, que a gente consegue expandir o nosso conhecimento. Lembrando, viu, gente, exercitem bastante a leitura, porque as provas do Enem, as questões do Enem, não são fáceis de responder, porque elas são muito extensas. Muito extensas. É preciso que vocês estejam atentos à leitura. E, para isso, que vocês leiam bastante, até a data da prova, leiam jornais, leiam não só aquilo que vocês são obrigados a ler, leiam coisas prazerosas que vocês gostam também, escolham um livro. Hoje em dia tem a possibilidade de você baixar um livro em PDF, ler alguns contos curtos. Se você não gosta muito de ler, não tem o hábito da leitura, procure ler algo, aí no caso que você goste, viu, gente? Mas algo ali com informação boa, que tenha uma escrita correta, ou seja, aqueles textões ali de rede social, de Facebook, não vão ajudar muito vocês aqui na hora do Enem, viu? Prestem bastante atenção. Então, a questão de número 1, gente, uma questão aqui muito interessante, ela é uma questão do Enem de 2017, ele é do Roberto da Mata. O Roberto da Mata é um grande antropólogo, gente, que ele trabalha muito essa questão cultural pelo o viés ali dos nossos costumes, né, o viés ali do jeitinho brasileiro. O Roberto da Mata, ele tem um livro ótimo que, na minha época de vestibulando, eu tive o prazer de ler, que é O que faz o Brasil Brasil.
E ele fala exatamente de alguns costumes que a gente tem, até onde esses costumes são culturais, aquele jeitinho brasileiro, né? Todo mundo fala, deu um jeitinho brasileiro. Pois é, o Roberto da Mata, ele se debruçou em estudar a cultura, a nossa cultura, e ele trouxe aqui esse trecho, essa questão trouxe esse trecho interessante de uma outra obra dele, que é O que o Carnaval diz do Brasil. Vamos ler. Penso, pois que o Carnaval põe o Brasil de ponta cabeça, no país onde a liberdade é privilégio de uns poucos e é sempre lida por seu lado legal e cívico. A festa abre nossa vida a uma liberdade sensual. Isso que o mundo burguês chama de libertinagem, dando livre passagem ao corpo. O carnaval destitui posicionamentos sociais fixos e rígidos, permitindo a fantasia, que inventa novas identidades e dá uma enorme elasticidade a todos os papéis sociais reguladores. O Roberto da Mata traz aqui alguns conceitos interessantes. O primeiro que ele trabalha aqui é a questão do carnaval. O carnaval, gente, ele é natural da Europa, porém ele é mais forte, bem mais forte, vocês sabem, aqui no Brasil, né? É algo que está entrelaçado à nossa cultura. O interessante é que o Roberto da Mata aqui, ele faz um estudo sobre o carnaval e ele vê o carnaval como uma possibilidade, uma época do ano onde se pode inverter os papéis sociais. Imagine de inverter os papéis sociais, aquela questão, né, no carnaval tem homem que se veste de mulher, mulher se veste de homem, aquela fantasia, eles vestem a fantasia, ou seja, eles estão invertendo alguns papéis sociais. Esses papéis sociais também, eles são determinados pela cultura. Viu, gente? Cada um de nós temos um papel social. Eu aqui estou dando aula para vocês, tenho um papel social de professor, vocês estão no papel social de vocês, de alunos, exercemos papéis sociais diferentes nesse aspecto, porém, podemos exercer os mesmos papéis sociais, né, em determinadas outras situações. Porém, mas o Roberto da Mata, ele traz aqui essa questão que o carnaval é interessante porque dá a possibilidade de inverter os papéis sociais. Vamos ver o que a questão está pedindo. Ressaltando seus aspectos simbólicos, a abordagem apresentada associa o carnaval a inversão de regras e rotinas estabelecidas, a reprodução das hierarquias de poder existentes, a submissão das classes populares ao poder das elites, a proibição da expressão coletiva dos anseios de cada grupo, ou é a consagração dos aspectos autoritários da sociedade brasileira. Olha o que eu falei para vocês sobre o estudo do Roberto da Mata, quando ele fala aqui, o texto aqui ele está falando que, no caso, o carnaval, ele destitui posicionamentos sociais fixos e rígidos, permitindo a fantasia, olha a fantasia entre aspas aí, que inventa novas identidades e dá uma enorme elasticidade a todos os papéis sociais reguladores. Ou seja, o carnaval aqui, ele está falando que dá a possibilidade de você inverter os papéis sociais, nem que seja por uma semana, nem que seja por uma brincadeira, nem que seja por uma questão de uma festa como o carnaval. Lembra lá o exemplo que eu dei, apesar de simples, tem como você ter essa noção. No carnaval, o homem pode se vestir de mulher e a mulher pode se vestir de homem sem necessariamente isso, no caso, ser um papel social fixo. Ele pode se vestir, se fantasiar apenas durante aquela semana. Então, a alternativa A, ele está falando de inversão de regras e rotinas estabelecidas. Então, gente, essa questão aí, no caso, ele está falando de inversão de regras e rotinas estabelecidas. Então, atenção, que é a letra A, que pode se inverter as regras estabelecidas. Não? Questão de número 2. Lembrando, viu, gente, muita atenção aqui na interpretação do texto. A questão de número 2 aqui, referente. Ações de educação patrimonial são realizadas em diferentes contextos e localidades e têm mostrado resultados surpreendentes ao trazer à tona a autoestima das comunidades.
Em alguns casos, promovem o desenvolvimento local e indicam soluções inovadoras de conhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural para muitas populações. Aqui nessa questão ele traz aqui conceitos sobre o patrimônio cultural. Gente, o patrimônio cultural é algo que ele já está ali na nossa sociedade há muito tempo, que é considerado importante, que é considerado algo que não pode se perder. Nós temos inúmeros exemplos do patrimônio cultural, que é uma forma já institucionalizada da cultura. O que seria essa forma institucionalizada da cultura, professor? É o seguinte, é quando ela já tem raízes, enfim, que é como se ela desse identidade àquele povo, à sociedade. O patrimônio cultural, gente, não necessariamente ele pode ser somente um museu, ou o Cristo Redentor lá no Rio. Não só, gente, pode ser coisas imateriais, pode ser coisas assim que não são concretas, coisas abstratas, como no caso da capoeira. A capoeira é um patrimônio cultural, deve ser zelado. É coisas que são muito importantes, né? São coisas culturais, coisas dadas existentes na nossa cultura, que elas definem o que nós somos, né? Que elas têm uma grande importância no que nós somos, do que pensamos. Esses são os patrimônios culturais, que eles podem ser materiais, imateriais, ou seja, podem ser concretos ou abstratos. A valorização dos bens mencionados encontra-se correlacionada a ações educativas que promovem, olha só, a alternativa A. Só um momento. A evolução de atividades artesanais herdadas do passado. Olha o que eu falei. Eu falei sobre educação patrimonial, ou seja, as pessoas elas devem ser educadas para zelar aquele patrimônio, ou seja, o patrimônio cultural da sociedade existente. Né? Vamos pensar aqui no Brasil. Lembra do exemplo que eu falei para vocês de patrimônios que existem, né? Como o Cristo Redentor no Brasil, ou um museu que a gente tem na cidade, uma cidade histórica, um centro histórico, como pode ser também coisa abstrata, como a capoeira, por exemplo. Aí a B, representações sociais formadoras de identidades coletivas. Opa, olha o que eu falei. Lá, viu? São patrimônios, aquela produção cultural, no caso, que ela norteou, que ela, no caso, é entrelaçada a que nós somos. Ela faz parte de nós. Parece que é a B. Nós vamos continuar. C, mobilizações políticas, criadoras de tradições culturais urbanas. Não, gente. Não tem necessariamente a ver com mobilizações políticas criadoras. D, hierarquização de festas folclóricas praticadas por grupos sociais. Também não, viu, gente? Olha como eu falei para você, hierarquização. O que esse nome hierarquização ele está falando? Hierarquização está implicando que existe uma cultura melhor e uma cultura inferior, uma cultura superior e inferior. Tudo que tem a ver com hierarquização ou hierarquia, gente, se vocês pegarem uma questão, saiba que ele está falando de superior e inferior. E cultura não existe mais isso, é um conceito superado. A alternativa é formação escolar dos jovens para o trabalho realizado nas comunidades. Nada a ver, gente. Formação escolar dos jovens é os aspectos educacionais. Tem a ver com a cultura? Tem, mas não é o que a questão está pedindo. A questão está pedindo o que é para ser feito para valorizar os bens mencionados, né? Com ações educativas, né? Ações educativas não necessariamente elas estão no âmbito da escola. Os pais de vocês exercem ações educativas com vocês, a comunidade exerce ações educativas com vocês. Então, gente, a alternativa correta aí, no caso, é a B. Representações sociais formadoras de identidades coletivas. Ou seja, identidade coletiva, aquela identidade que todo mundo tem, né, elas é ligada, no caso, a um aspecto muito forte cultural. O que norteia, no caso, podemos citar até um exemplo da música, um exemplo do forró, por exemplo, né, que é uma coisa bem nossa, nordestina, aqui, a história ali, ela já é intrínseca, né, a nossa identidade coletiva. Por mais que possa parecer gente que não goste, né,
é uma forma de patrimônio. Questão de número 3, Enem. Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas. Com frequência, evoluíram deste modo ao longo dos séculos. Outras sociedades se tornam multiétnicas mais rapidamente, como resultado de políticas incentivando a migração ou por conta de legados coloniais imperiais, como é o nosso caso, gente. Legados coloniais imperiais. Ou seja, né, a gente teve a nossa sociedade, o Brasil, ele virou multiétnico por conta do nosso legado colonial. Entendeu? E também, posteriormente, pela migração, né, mas teve todos esses aspectos, ou seja, aquele choque de cultura que eu falei para vocês, aquele choque cultural. Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade descrito demanda simultaneamente, vamos lá, a defesa do patriotismo e rejeição do hibridismo. Híbrido, o que seria essa palavra híbrido? Híbrido, no caso, é multi, vários ao mesmo tempo, né? A união de vários ao mesmo tempo. Ou seja, ele está falando rejeição do híbrido. Vamos passar adiante. B. A universalização de direitos e respeito à diversidade. Olha aí, ó. O que é que ele vai falar lá? Como resultado de políticas incentivando a migração, por conta de legados coloniais imperiais, né? Vamos lá, universalização de direitos e respeito à diversidade. Adiante. C. Segregação do território, estímulo ao autogoverno, nada a ver. Aí já descarta de cara. D. Políticas de compensação e homogeneização do idioma. Não, né, gente? É padronização da cultura e repressão aos particularismos. Não, gente. Padronização da cultura, não. Lembrando que a cultura é dinâmica, ela sempre está em modificação. Por mais que uma pessoa, uma sociedade, ela queira amarrar ali a cultura, ela não consegue, viu, gente? Ela sempre está em modificação. Boa parte dessas populações multiétnicas, gente, é devido à universalização do direito e respeito à diversidade. As culturas, hoje em dia, elas vão se misturando, gente. A nossa sociedade brasileira, no caso, ela é multiétnica pela essa universalização de direitos e respeito à diversidade. Devemos ter respeito à diversidade, respeito ao diferente, pois não existe cultura superior e cultura inferior. Existem culturas diferentes. E hoje em dia sabemos, mais uma vez lembrando, que no mundo globalizado praticamente não existe uma cultura que não teve contato com as outras demais, ou seja, não existe aquela cultura genuína. Então, essa 3 aqui da apostila é a letra B. Vou passar essa questão aqui, gente, nosso tempo está apertado. Vamos para essa questão aqui. Essa questão aqui é de número 4. Ela não é do Enem, elaborada aqui pela professora, que elaborou aqui a apostila, questão muito interessante. E ela trouxe um texto, lembrando que eu falei para vocês, gente, é muito texto o Enem, viu? Tenham o hábito de leitura, comece a ler desde ontem, viu? Comece ontem o hábito de leitura de vocês, que o Enem, ele vence o aluno no cansaço. Se você não tiver esse hábito de leitura, você não vai conseguir responder todas as questões, porque é muito extenso. A prova é muito extensa. Vamos lá. A anedota abaixo tem várias versões, entre elas a que diz: uma princesa inglesa com um namorado egípcio tem um acidente de carro dentro de um túnel francês, num carro alemão com motor holandês, conduzido por um belga, bebendo uísque escocês, que era seguido por paparazzis italianos em motos japonesas. A princesa foi tratada por um médico americano que usou medicamentos brasileiros. E isto foi enviado para si por um português, usando tecnologia americana, Bill Gates, e provavelmente está lendo num computador genérico que usa chips feitos em Taiwan, e num monitor coreano montado por trabalhadores em Bangladesh.
numa fábrica de Singapura, transportando em caminhões conduzidos por indianos, roubados por indonésios, descarregados por pescadores sicilianos, recompactados por mexicanos e finalmente vendido a si por judeus através de uma conexão paraguaia. Veja só, gente, o que esse conto, no caso, essa anedota, no caso, ela está mostrando aqui para gente. Olha só como o nosso mundo ele é multiétnico. Se você for parar para pensar ao seu redor, a gente tem coisas produzidas com conhecimentos do mundo todo. O mundo todo ele está em contato. Lembra que eu falei para vocês que não existe mais, praticamente não existe mais aquela cultura que não sofreu. No caso, o contato, que não teve contato com outra cultura. Então, ele quer saber aqui a alternativa correta. Essa anedota, ela está querendo dizer o quê? Ela está estabelecendo relação entre cultura e globalização. Olha, tá aí. Foi o que eu falei, cultura e globalização. Vamos ver porque as outras estão erradas. B, racismo cultural e trabalho? Não, né, gente? Ele não está falando necessariamente de racismo cultural e trabalho. Ideologia e cultura? Também não, gente. Você que usa aí um celular que foi feito nos Estados Unidos ou na China, que está usando uma mesa para estudar que foi feita com o conhecimento de outro lado do mundo, não necessariamente está fazendo uso de nenhuma ideologia. No caso, são aspectos que são comuns na nossa vida cotidiana, que, no caso, não necessariamente você precisa de um viés, de algo ideológico para você estar seguindo. São coisas que acontecem, naturalmente. Diversidade cultural e violência? Diversidade cultural pode até ser, mas violência, não. Nesse aspecto aqui, lembra que eu falei para vocês que esse choque cultural, esse contato entre culturas, ele pode ser de forma harmoniosa, como ele pode ser de forma conflituosa. Violência, sim, pode acontecer de forma violenta, mas também pode acontecer de forma harmoniosa, forma imperceptível. E é política e cultura. Não está falando de política. Então, questão 4 da apostila, marquei, é a cultura e globalização. Nove. A rejeição a práticas culturais e aos grupos ou indivíduos que a praticam, diferente das culturas dominantes, tem sido uma constante em quase todo o mundo. É exemplo da charge abaixo. Olha a charge aqui. O que é que a charge queremos dizer? Vamos só recapitular um pouco do que o enunciado está falando. Ó. Rejeição a práticas culturais. Preste bem atenção. Rejeição a práticas culturais. Ou seja, por que você rejeita uma prática cultural? Quando você está rejeitando uma prática cultural, gente, você está pressupondo que existe uma cultura superior e uma cultura inferior. E como eu falei para vocês anteriormente, isso não existe, gente. Devemos ter respeito, no caso, a todas as culturas, pois as culturas são apenas diferentes. Ao enunciado, diferentes culturas dominantes têm sido constantes em quase todo mundo, da charge abaixo. Aqui é aquela forma de contato entre culturas quando não é harmonioso, quando uma cultura ela tenta impor a sua visão à outra. A moça está aqui de biquíni, né, provavelmente ocidental, ou seja, do nosso lado do mundo, né, do lado aqui do ocidente, do nosso continente. Ela está pensando, tudo coberto, menos os olhos. O que é uma cultura machista e cruel e dominadora? Aí a outra de burca, né, possivelmente do outro lado do mundo, né, ali do lado do Oriente, fala tudo descoberto, menos os olhos. O que é uma cultura machista, cruel e dominadora? Vejam, gente, que elas estão falando a mesma coisa. Vejam que elas estão fazendo um julgamento, uma da cultura da outra. Ela está fazendo esse julgamento através da cultura dela. Ou seja, ela está emitindo ali um julgamento que é um julgamento preconceituoso. No caso, esse julgamento que ela está fazendo pela sua óptica. O que seria, professor, esse julgamento pela sua óptica?
é quando você julga os outros por si, pelo seu modo de vida. No caso, sabemos que isso não é correto. Sabemos que a cultura ela é relativa. Sabemos que a cultura é relativa por quê? Porque esse conceito de machismo ele pode ser muito diferente do conceito de machismo do outro lado do mundo. Sabemos que o conceito de cruel ele pode ser bastante diferente do conceito de cruel nosso que temos aqui no Brasil, por exemplo, para o outro lado do mundo. E sabemos também que dominação ele pode ser diferente também. E a cultura ela é muito dinâmica, gente. Lembre-se sempre, a cultura ela é muito dinâmica. Ela muda, no caso, muito de um lado para o outro do mundo. E ela muda também em épocas. Lembramos aqui, o que é cruel hoje, o que achamos cruel hoje, no caso, não era cruel antigamente. Lembre-se do nosso legado da escravidão no Brasil, onde era normal torturar, matar, bater em escravos, que era a população negra trazida da África. Hoje em dia, gente, sabemos que isso é inaceitável, mas era um hábito normal no Brasil colonial. Então, entendamos, viu, gente, que olhar a cultura desse modo, a gente está sendo muito relativo. No caso, a gente emite um julgamento sobre, porém, temos que estar cientes e temos que ter consciência que não devemos estar realizando aquele comparativo de uma cultura com outra, no caso, apenas pelo nosso viés, apenas pelo nosso olhar, apenas pelo que a gente acha. Alternativa A, relativismo cultural, ou seja, cultura relativa. Esse termo relativismo, ele sintetiza tudo isso que falamos. Então, gente, a alternativa A, no caso, é a correta. Vamos ver, está errada. Sistemas sociais. Não exatamente, gente. Sistemas sociais é algo mais ali de como eles fazem ali para regir a sociedade, para administrar a sociedade. Etnocentrismo. E etnocentrismo é quando, no caso, olhamos ali o outro pela visão da gente. Ou seja, você olhar o outro pela sua visão de cultura. Etno, o que é que significa etno? Etnia e centrismo centro, ou seja, você está julgando a etnia do outro através do que você acha, através da sua cultura, ou seja, você está julgando a sua cultura ser melhor. Olha esse conceito, etnocentrismo. Lembra que esse conceito ele cai bastante no Enem, viu, gente? Nunca esqueça isso aí. Etnocentrismo é você julgar a sua cultura ser melhor do que a do outro. Será que a D? Bens comuns? Nada a ver. E padrões culturais. Veja, gente, o que eu falei que acontece nessa charge? Que a mulher está julgando a outra do Oriente Médio através da sua cultura, através do que ela acha ser certo. E o que é o conceito? É um conceito etnocêntrico. Não esqueçam disso. A alternativa correta, viu, gente, é a letra C. Etnocentrismo. É você julgar a sua cultura como sendo melhor e você emitir o julgamento, julgar a cultura de outro povo, de outra pessoa, através do que você julga ser correto. E não é isso, viu? A cultura ela é relativa. Aqui a gente tem, no caso do exemplo aqui da chave, a gente tem esse conceito etnocêntrico. A gente tem uma situação de que um está julgando a outra. Vamos ver como nós temos tempo. Temos 3 minutos. Vamos pegar, deixa eu ter uma mais curtinha. Vou utilizar para fechar com vocês alguns conceitos. Só um minuto, que eu vou voltar aqui. Pronto. Gente, como o nosso tempo está próximo de se esgotar, já faltam 2 minutos, eu espero que todos vocês tenham compreendido.
eu vou passar para a professora Cláudia, a diretora Cláudia, o meu contato de WhatsApp, precisando de alguma coisa, dúvida e alguma questão. Eu estou sempre disponível para atender vocês. Sociologia e história, qualquer dúvida, podem me procurar, vou deixar o WhatsApp. E sobre essa nossa aula de hoje, gente, eu espero que vocês tenham compreendido que o conceito de cultura é um conceito muito amplo. O conceito de cultura, no caso, ele abrange tudo, praticamente tudo que norteia a nossa vida social, a nossa vida, no caso de produções culturais, o modo como se vestimos, o modo como usamos o nosso cabelo. Porém, gente, esse conceito de cultura, ele não é estático. Quando eu falo estático, significa que ele está mudando e ele muda. Ele é um processo que nunca cessa. Uma coisa que é feita do outro lado do mundo, ela chega até nós e ela pode modificar a forma de como nos vestimos. A forma de como nos vestimos hoje, por exemplo, é fruto do contato social, a forma de como eu uso o meu cabelo, por exemplo. Somos diferentes, somos multi, viu, gente? O Brasil, ele é riquíssimo. Isso é o que faz o Brasil ele ser tão belo como ele é. Essa diferença, no caso, ela é muito boa, gente, porque ela ajuda ali a gente a trabalhar mais com aquela questão ali do respeito que devemos ter à cultura de outros povos, à cultura de pessoas de outras regiões. Então, gente, lembre-se sempre, quando cair questões no Enem referente à cultura, se eles estiverem falando de cultura superior e cultura inferior, descarte, viu, gente, que essa assertiva está errada. Não existe esse conceito de cultura superior e cultura inferior. As culturas, elas são diferentes. Eu agradeço a presença de todos vocês, lembrando que eu vou deixar meu contato. Qualquer dúvida, podem falar comigo, respondo as questões da apostila e também, qualquer dúvida, pode me chamar, estou sempre disponível. Foi um prazer estar com vocês essa manhã e vão assistir a live da Seduc que está preparando aí para vocês, que já deve ter começado. Tchau para todos, obrigado, até mais. Tchau. E aí, já? Agora vocês vão para o terceirão. Professor Gênesis finalizou.